Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de aulas sobre matemática com Python. E nesse vídeo aqui nós estaremos falando sobre a estrutura de repetição, o while, né? Que é uma estrutura que funciona, enquanto, eu diria até a tradução dela para o português, a estrutura é chamada de enquanto, ou seja, enquanto uma certa condição não for atendida, o programa vai ficar rodando em um loop, né? Então aí a gente, em muitas situações, nos problemas que nós veremos, nós podemos estar utilizando aí o comando while. Associado ao while tem o while else, que é uma variação aí no Python, que é um while bem interessante. Ao final, quando esta condição é satisfeita, você pode dar um certo passo, digamos assim, escrever um texto ou alguma coisa do tipo, tá certo? Então vamos no PyCharm para a gente ver um exemplinho de como funciona esses dois casos, o while e o while else. Então, vamos aqui, PyCharm. Vamos abrir aqui, Então vamos criar um novo projeto chamado de estrutura while, certo? Aí aqui ele abre aquele programinha padrão, que a gente já está cansado de saber. Eu vou apagar aqui e vou renomear esta aba aqui, para estrutura while, certo? Pronto. Então, vamos colocar assim, estrutura de repetição while. Então, nesse caso aqui, eu vou estar usando nessa aba aqui o while. O que acontece? O while ele é comumente utilizado como uma forma de contador. Então, vamos criar aqui uma variável contador. Contador, eu vou dizer que começa de zero. É um contador de passos. E aí eu vou fazer o seguinte, o while, vou tentar assim, contador menor que 10, 2 pontos. Então aqui, o meu while ele vai rodar, enquanto o contador for menor que 10, ele vai rodar para sempre. O contador é zero, então pronto, eu vou entrar aqui dentro desse while. Então enquanto esse contador for menor que 10, eu vou imprimir esse contador. Só que é o seguinte, se eu executar o código do jeito que ele está aqui, olha o que vai acontecer, interessante. Aqui ele vai ficar imprimindo 0 para sempre. Porque ele volta no while e pensa, poxa, 0 é menor que 10. Eu imprimi 0. 0 não foi atualizado. 0 ainda continua menor que 10. Imprime de novo. Aí comumente a gente costuma fazer isso aqui, contador, vou parar aqui o programa, vai cair num loop infinito, Vou parar aqui, Pronto, parei, deu um erro, Vou botar assim, contador igual a contador mais 1. Aí, nesse caso, se eu executar aqui, eu vou ter o quê, 0. Então, o contador era 0. Aí eu pergunto, 0 é menor que 10? É. Então, eu vou imprimir 0. 0, que é o contador, vai para contador mais 1. Então, 0 virou 1. O contador virou 1. Aí, então, 1 é menor que 10? É. Eu imprimo 1. Aí eu vou nessa brincadeira até que eu chego no 9, que é o último número menor que 10. Imprimo 9 e aí eu atualizo o contador mais uma vez, só que eu não imprimo mais ele. Ou seja, não foi impresso aqui o 10. Se eu quisesse imprimir o 10, professor, aqui, eu colocaria assim, um igual. Então eu imprimiria de 0 até 10. Tá certo? Uma outra forma também seria você dar uma invertida aqui no contador igual a contador mais 1 e no print contador. Certo? Mas é isso aí, à medida que a gente for trabalhando os nossos códigos, a gente vai vendo, vai fazendo esses ajustes. Mas o while ele funciona assim, ele é um loop que vai funcionar enquanto a condição não é atendida. Só que a gente tem que ter o cuidado de não executar esse while de modo que ele possa ficar rodando indefinidamente. Foi o caso de eu tirar essa linha aqui, contador igual a contador mais 1. Se eu tiro ela e rodo, ele vai ficar sempre imprimindo 0, ou seja, a programação nunca vai parar. Então, essa é uma consideração importante sobre o while. Aí nós temos uma variação que é o while else, que é o seguinte, quando esse contador aqui termina, a gente ainda pode fazer o seguinte, pode, por exemplo, imprimir uma frase, olha, o loop terminou, ou dar mais algum passo, seja lá atualizar uma variável, seja lá o que for, a gente pode fazer ao final aqui, tá certo? Então isso aí é feito de que forma? Vou criar uma nova aba aqui, pegar aqui, new, Python file, vou botar assim, estrutura while else, certo? Pronto. Vou copiar basicamente o mesmo código que nós temos aqui, copiar tudo aqui,
Então aqui é a estrutura while, else. Então nesse caso aqui, ó, tudo igual, porém ao final aqui eu vou ter um else, ó, else, na mesma linha aqui do while, e aí eu vou botar assim, ó, print, eu vou botar a frase, o loop foi realizado, ou o loop terminou, o loop terminou. Que loop? Esse loop do while, porque o while é isso, ó, ele vai dando um loop, ele vai retornando ao comando enquanto, né, esta condição aqui não for satisfeita, até que o contador se transforme em 10, tá certo? Então, aí quando ele termina, aí você tem essa opção, else, print, o loop terminou. Quer ver? Vamos executar aqui, ó, quer dizer, se eu executar aqui, ó, vai executar o anterior, né? Nós queremos executar isso, tá? A gente clica no botão direito, ó, run, estrutura, while else. Pronto, ó. Então ele vai fazer o mesmo que o outro, só que no final o loop terminou. Né? Então aí a gente vai estar utilizando bastante isso aí em algumas situações, por exemplo, você vai traçar um gráfico, uma função, ou traçar alguns pontos. Né? Então você pode botar um while indo ali, a cada vez que ela passa por um valor, ela pega a imagem do valor, marca lá um pontinho no gráfico, e depois você tem o gráfico exibido na tela. Você pode estar fazendo isso aí para traçar um gráfico, por exemplo. Né? Então assim, essa estrutura while, ela é bastante utilizada, beleza? Em muitas situações. Então aqui é só uma ideia, né? À medida que a gente for precisando, a gente volta, só que assim, a gente já vai ter mais ou menos saber para que serve a estrutura, para não ter que ficar explicando lá no meio do código, certo? Então é importante vocês vejam essas aulas iniciais, porque elas são a base do que a gente vai estar fazendo ao longo das aulas aí de matemática com Python. Tá certo? Então é isso aí, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo.